Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Descobrindo o Antigo Testamento, da Escola Mater Ecclesiae, dos cursos por correspondência do padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, beneditino. Esse é um pouquinho desta obra, então, um pouquinho dela, da historicidade, da fidelidade à história, geografia israelita em geral. Bora lá? Caro cursista, você começa hoje um curso de iniciação no Antigo Testamento. Essa parte da escritura que é a mais longa e mais difícil de ser entendida. Há mesmo quem pense em pôr de lado os livros veterotestamentários para ficar apenas com os do Novo Testamento. As guerras, os crimes, as infidelidades relatadas pelos autores sagrados não edificam um grande número de leitores. Apesar de tudo, porém, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Não pode ser menosprezada. Ora, é a este problema precisamente que o presente curso pretende acudir, pondo em evidência o significado daquele segmento da Bíblia. Significado que se pode resumir em 2 pontos. Primeiro, o Antigo Testamento é a história da pedagogia divina. É Deus ensinando o povo em relação a um povo rude, escolhido para ser o povo messiânico. O pedagogo divino, aquele que pega, conduzir pela mão, divino, não quer fazer um milagre de preparar bruscamente esse povo para receber o Evangelho, mas usa de paciência e longanimidade que aos poucos vão educando os homens fiéis. Segundo, a pedagogia divina, assim configurada, tem em vista levar o povo ao Messias. A expectativa messiânica é o fio condutor de tal história. Prometido a Abraão, no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, é ele quem explícita ou implicitamente sustenta e dinamiza Israel em todas as etapas da sua caminhada. Com efeito, diz Jesus, vós sondais as Escrituras, ora, são elas que dão testemunho de mim. Se cresces em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 46. É preciso, pois, saber ler o Antigo Testamento de modo a se descobrir, através da veste literária do mesmo, a dinâmica da expectativa humana que pode cansar-se e desanimar, mas se recupera pela graça do pedagogo que é Deus. A leitura sábia e fecunda das antigas escrituras não poderá dispensar o estudo das locuções próprias da língua hebraica nem o conhecimento de alguns traços característicos da antiga cultura oriental. Consciente do que dizia, Jesus escrevia, Consciente do que dizia Jesus, escrevia Santo Agostinho. No Antigo Testamento está latente o Novo e no Novo Testamento está patente o Antigo. É, aliás, o que leva a Igreja a dispor sua liturgia eucarística aos domingos do tempo comum, de modo que a primeira leitura, extraída do Antigo Testamento, antecipe, de certo modo, a temática do Evangelho. Sem sofrer violência por parte de intérpretes preconceituosos, o Antigo Testamento encaminha para a mensagem cristã. Possam estas verdades tornar-se-lhe claras, caro cursista, quando terminar o percurso agora iniciado. Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2005, do padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Tem a bibliografia aqui, o sumário. Temos a historicidade, a fidelidade à história. Antes de considerarmos qualquer episódio em particular, faz-se necessário atender à questão. São dignas de crédito as histórias narradas pelos autores do Antigo Testamento? Tem razão os críticos que hesitam ou negam? Responderemos em 2 etapas, considerando primeiro a historiografia israelita em geral e, segundo, a história dos grandes personagens de Israel em particular. Então vamos à lição número 1, a historiografia israelita em geral. Os antigos povos do Oriente, por muito elevado que fosse o seu grau de cultura, pouco prezavam a história. Era assaz generalizada a tese de que os séculos constituem ciclos fechados, os quais se repetem regularmente. Acontecimentos já verificados no pretérito se reproduzirão em época futura. A sucessão dos tempos jamais conhecerá remate ou consumação final. Representavam esta concepção recorrendo à figura de uma serpente enrolada, cuja cabeça vem a morder a própria cauda. Princípio e fim coincidem no mesmo ponto. Todo movimento que se registra entre os 2 termos nada de novo acarreta. A serpente comendo o próprio rabo, É a gente vivendo esse momento, achando que nunca mais teríamos ditadura no nosso país ou uma ascensão do fascismo no mundo. É isso exatamente o que está ocorrendo. É a serpente mordendo a própria cauda. É o ciclo eterno da história humana. Este circular contínuo e monótono da história era dito o ritmo do yin e do yang. Isso aí já na cultura oriental, A aspiração e a expiração de Brahma
na cultura hindu, né? A dança de Shiva, que produz e destrói sucessivamente os mundos, também no hinduísmo. A incessante alternância da discórdia e da amizade. Em consequência, a tendência de muitos indivíduos era emancipar-se dos ciclos do mundo presente mediante a ascese, o esquecimento e o repúdio do corpo e do corpóreo, a fim de passarem a viver no mundo transcendente. Isso explica que os antigos orientais pouco se tenham preocupado com historiografia, ou seja, com o relato contínuo e fiel das fases sucessivas da evolução humana. Quando faziam, visavam apenas a episódios restritos ou envolviam as narrativas dentro de concepções lendárias, mitológicas, de sorte que os relatos já não transmitiam a notícia de fatos ocorridos, mas eram, em grau maior ou menor, a expressão da fantasia popular ou de uma religiosidade politeísta, exuberante nos diversos acervos de ruínas escavados no Oriente até hoje. Não se encontrou uma síntese histórica dos tempos antigos, apenas se descobriram elementos, inscrições, documentos parciais, para se reconstituir a história da Assíria, do Egito. Ora, nesse ambiente, o povo de Israel se distingue por ter cultivado a história e o ter feito com esmero, tal que só foi superado pelos gregos, mestres da historiografia ocidental. É o que reconhecem, não sem admiração, os críticos modernos racionalistas. Em todos os povos asiáticos e europeus, somente Israel e a Grécia possuem autêntica historiografia. Em Israel, que ocupa lugar privilegiado entre todos os povos civilizados do Oriente, a historiografia se originou em época tão remota que causa surpresa, e produziu logo de início obras de importância. Na Grécia surgiu mais tarde, né? Segundo o Meyer no Geschichte des Altertums. Pio XII chamava atenção para tal fenômeno em sua encíclica Divino Afflante Spiritu. As pesquisas comprovaram claramente que o povo israelita, entre as demais nações antigas do Oriente, se distinguia singularmente na arte de escrever a história, e isto tanto pela fidelidade como pela antiguidade das narrativas. Com efeito, na literatura dos hebreus, que coincide com os escritos bíblicos, é delineada a história do povo em traços contínuos, e de modo que pressupõe a pesquisa de fontes, a transcrição de documentos dos arquivos orientais. Quando é possível controlar as afirmações dos cronistas de Israel à luz de textos profanos, aqueles se comprovam fiéis à verdade e condizentes com o que referem outras fontes. A história de Israel, assim descrita, se desdobra uniformemente sob a influência de uma crença monoteísta, assaz forte para superar crises e aberrações suscitadas entre os hebreus pela idolatria dos povos vizinhos. E como se explica que os judeus tenham com tanto esmero cultivado a historiografia? A razão do fenômeno está na religiosidade de Israel, inconfundível com a das outras nações do Oriente. Longe de professar que a sucessão dos tempos carece de sentido, os hebreus julgavam-na toda perpassada por um plano divino, que nela se vai desdobrando e tende à consumação no fim dos séculos. Viam, pois, nos grandes acontecimentos da história, comunicações, ora mais claras, ora mais veladas, de Deus. O passado lhes aparecia qual mensagem divina a prenunciar realizações futuras ou a admoestar a melhor conduta de vida. Entende-se, pois, que, movidos por tal concepção, os escritores de Israel se tenham preocupado com a redação de suas crônicas, dando-lhes desenvolvimento e realce. Esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 1.195 inscritos no nosso canal, agradecer também àqueles que hora ou outra por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.